Em Belém, no Pará, o BNDES, a Marinha do Brasil e o CEMADEM firmaram um protocolo de intenções para fortalecer a prevenção e o enfrentamento de desastres naturais no país. A cerimônia aconteceu nesta sexta-feira, 7 de novembro, a bordo do navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, atracado no Porto de Belém. Participaram do ato o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, e a ministra da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O acordo busca ampliar a resiliência climática do Brasil e incentivar pesquisas e inovações na gestão de riscos em sintonia com o Marco Sendai e a Agenda 2030 da ONU. O valor investido pode chegar a 100 milhões de reais. Durante o evento também foi feita uma homenagem ao militar Pedro Teixeira, personalidade histórica cuja inclusão no livro dos Heróis da Pátria está sendo proposta ao Congresso Nacional. O nosso papo hoje no Brasil 247 é com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Presidente, o BNDES acaba de lançar a marca histórica de 7 bilhões de reais mobilizados para conservação e recuperação florestal. O BNDES tem hoje, é um BNDES verde, é um BNDES para proteger a vida no futuro e enfrentar a crise climática. Então, toda a nossa orientação é para descarbonizar a indústria, a agricultura, a matriz energética. Nós somos o banco do mundo que mais financiou energia limpa e renovável na história pela Bloomberg. Então, é um banco que tem um protagonismo muito grande nessa agenda da sustentabilidade ambiental. Os carros híbridos agora, etanol elétrico, enfim. Agora, tudo isso é para evitar emissões. Quando a gente planta árvore, é uma tecnologia muito antiga, mas é a mais eficiente para ter escala global, para sequestrar o carbono. Quando a árvore cresce, ela tira carbono e tirando o gás carbônico, você reduz as emissões. Então reduzir o desmatamento da Amazônia, nós reduzimos em 50%, e o BNDES foi fundamental, nós financiamos um centro de inteligência da Polícia Federal, o AMAS, a coordenação internacional das polícias da Amazônia, que usa imagens de satélite, drones, e nós temos helicópteros blindados para combater o desmatamento, o garimpo ilegal, e era indispensável. Nós financiamos. E o nosso papo hoje no Brasil 247 é com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Presidente, o BNDES acaba de lançar a marca histórica de 7 bilhões de reais mobilizados para conservação e recuperação florestal. O BNDES tem hoje, é um BNDES verde, é um BNDES para proteger a vida no futuro e enfrentar a crise climática. Então, toda a nossa orientação é para descarbonizar a indústria, a agricultura, a matriz energética. Nós somos o banco do mundo que mais financiou energia limpa e renovável na história pela Bloomberg. Então, é um banco que tem um protagonismo muito grande nessa agenda da sustentabilidade ambiental. Os carros híbridos agora, etanol elétrico, enfim. Agora, tudo isso é para evitar emissões. Quando a gente planta árvore, é uma tecnologia muito antiga, mas é a mais eficiente para ter escala global, para sequestrar o carbono. Quando a árvore cresce, ela tira carbono e tirando o gás carbônico, você reduz as emissões. Então, reduzir o desmatamento da Amazônia, nós reduzimos em 50%, e o BNDES foi fundamental, nós financiamos um centro de inteligência da Polícia Federal, o AMAS, a coordenação internacional das polícias da Amazônia, que usa imagens de satélite, drones, e nós temos helicópteros blindados para combater o desmatamento, o garimpo ilegal, e era indispensável. Nós financiamos R$500 milhões para todos os estados amazônicos terem corpo de bombeiro, R$45 milhões para cada estado para combater os incêndios. Então nós estamos combatendo o desmatamento e ajudamos a reduzir 50%. O IBAMA, por exemplo, nós colocamos 850 milhões para lanchas blindadas, helicópteros que apagam incêndios, inteligência artificial para mapear e orientar todo o combate ao desmatamento, e os resultados estão surgindo. Agora, estamos entrando numa nova etapa, que é plantar árvores, é recuperar a Amazônia, a floresta, é plantar árvores nativas. No Brasil tem 40 milhões de hectares de pasto degradado que não pode ir para a agricultura, mas pode virar uma floresta nativa. E a área mais crítica é o arco do desmatamento. Nós estamos transformando o arco do desmatamento num arco da restauração. Então, esses 7 bilhões que nós já mobilizamos com empresas privadas,
grandes empresas que estão vindo investir em florestas, mas também as comunidades indígenas, a população ribeirinha, os assentamentos, 38 territórios indígenas vão viver esse processo de recuperação da sua floresta e 80 áreas de assentamentos rurais. Então, geramos aí 73 mil empregos. Para quê? Nós vamos plantar, estamos iniciando o plantio de 280 milhões de árvores no Brasil. 280 milhões de árvores. O maior programa de restauro florestal do planeta. E com isso está vindo muito rápido, porque o setor privado viu que isso é viável, que isso é importante. Nós vamos ainda lançar aqui na COP uma parceria para fazer uma agência de reconhecimento de crédito de carbono, de certificação de crédito de carbono, que a gente dá valor à floresta em pé, e envolvendo as comunidades para a preservação. O presidente Lula, inclusive, falou, né, em inverter a lógica de que destruir gera mais benefício econômico do que manter a floresta em pé. Então o TFF ele vem com essa proposta e agora essa integração, né, do CEMADEM com a Marinha, com o BNDES, para monitoramento, alerta e resposta a desastres. Essa integração, o anúncio também é um marco, coloca o Brasil como centro aí na iniciativa pelo controle da crise climática. O Brasil tem uma liderança, o presidente Lula, uma liderança internacional que está sendo reconhecida por todos nessa COP. Nós temos uma matriz energética mais limpa do G20, nós temos a principal floresta tropical, junto com a Indonésia e o Congo, que é o BIC, que são as grandes florestas tropicais. Nós temos hoje um compromisso muito grande em combater o negacionismo, em reduzir, entregar as metas que nós assumimos, voluntárias, de redução das emissões, estamos cumprindo as nossas metas. Então, o restauro florestal é uma novidade, é um complemento ao combate ao desmatamento. E aqui, nós estamos fazendo uma outra questão fundamental. Quando eu era ministro de Ciência e Tecnologia, em 2011, eu liderei a criação do CEMADEM, Centro de Monitoramento e Prevenção contra Desastres Naturais, que é o centro que dá o alerta. Hoje, você tem mais de 1000 municípios que recebem todo dia onde estão as áreas críticas, se pode ter muita chuva, se pode ter deslizamento, se pode ter alagamento, o que pode acontecer. E nós vamos aprimorar esse sistema. Eu não falei ali, mas eu vou falar aqui. O computador que fazia esse estudo, o Tupã, fazia 200 bilhões de cálculos por segundo. Agora estamos comprando uma máquina mais potente, 1 trilhão e 300 bilhões de cálculos por segundo. Então, a previsão do tempo, o clima, vai ser muito mais rigoroso, muito mais abrangente, muito mais detalhado e com muito mais previsibilidade. Mas não adianta só o alerta. Você tem que ter uma defesa civil mobilizada, você tem que levar as informações para as escolas, porque os estudantes ajudam a informar as famílias e preparar. E você precisa ter um mapa de risco e saber como é que você vai responder à urgência, à emergência e à reconstrução com resiliência. O BNDES teve no Rio Grande do Sul tem um papel fundamental, nós financiamos 29 bilhões de reais, recuperamos a economia do Rio Grande do Sul, ela cresceu mais que o Brasil no ano passado, depois de tudo aquilo que aconteceu, cresceu 4,9%, o Brasil cresceu 3,4%, por quê? Porque o BNDES atuou. Agora, como é que nós temos que fazer isso da próxima vez? Quais são os critérios? Como é que você calcula o tamanho do impacto? Que infraestrutura você tem que reconstruir? E principalmente, agora fui contratado pelo governo do Rio Grande do Sul para estudar como reconstruir para não viver a situação semelhante. Então isso é ciência, e tem experiências internacionais, Cidade Esponja. Essa demanda está chegando, nós estamos nos antecipando. Então nós estamos alocando 100 milhões de reais, nós vamos entrar com 30, FINEP e MCTI com 20, e depois vamos mobilizar mais 50, para iniciar esses estudos e preparar todo esse material. Nós queremos lançar isso em outubro do ano que vem. Vai chegar um outro navio, esse aqui é o maior navio da América Latina, vai chegar um desse tamanho em outubro com a Marinha Brasileira, o IAPOC. Então nós queremos fazer a cerimônia e entregar a primeira fase desses estudos para o Plano Nacional de Reconstrução, de Adaptação e Reconstrução. Para fechar, fale só um pouquinho da Casa BNDES, que será oficialmente, né, lançada amanhã, um espaço histórico sendo revitalizado. O senhor citou, inclusive, aqui. Fala um pouco desse espaço, o que significa isso para Belém, né? Para a Amazônia. O Mercedário, ele foi construído a partir da expedição do Pedro Teixeira, que há muitos anos que eu luto por isso, que se reconhece o Pedro Teixeira como um herói nacional, porque foi ele que fez 2 anos ele foi a remo
com os indígenas, 1.200 indígenas, 70 portugueses, 70 canoas, até Quito. 9 meses remando contra a maré, contra o rio. E era a época que Portugal estava subordinado à Espanha. E ele volta fazendo o rito possessário, registra tudo isso, todo mundo assina, os espanhóis que vieram assinam junto, e ele registra nos cartórios de Madrid e da Espanha que aquilo era terra portuguesa. Então, a Amazônia é do Brasil porque o Pedro Teixeira fez essa expedição, documentou, fundamentou, registrou, e 100 anos, quase 100 anos depois, em 1750, no Tratado de Madrid, reconheceu que era um território brasileiro. Quando ele volta, ele traz a Ordem Mercedária, que é uma ordem espanhola. Na época, Portugal e Espanha estavam juntos, logo em seguida rompem, e começa a construção daquele belíssimo monumento, que era um convento lindíssimo, uma peça histórica. O BNDES recuperou, o BNDES é o banco que mais reconstrói patrimônio histórico do Brasil, mais de 500 projetos, mais da metade de toda a reconstrução do patrimônio histórico. Nós reconstruímos, já entregamos a primeira parte, e ali vai virar um centro para a Universidade Federal do Pará, inclusive para estudar o restauro, para conhecer a arquitetura histórica, para preservar os monumentos e a memória histórica da região amazônica. Então, eu acho que é uma obra lindíssima, virou a casa do BNDES, está todo mundo convidado para ir, é um espaço assim, maravilhoso, vai dar muito orgulho ao povo brasileiro, eu acho que a toda a comunidade. E eu termino só falando de um outro projeto que também nasceu no BNDES, que já entregamos, que é o Museu das Amazônias. Aquele projeto nasceu no BNDES, está hoje lá no Porto. Nós conseguimos parceria com a CAF, com a FINEP e MCTI, como foi dito também agora novamente. O BNDES que liderou o processo junto com a equipe do Museu do Amanhã e o Instituto Vale. E nós entregamos o museu para bater no recorde de público, está lindíssimo. Então vai ver o Mercedário, que é uma das obras mais belas da arquitetura colonial. É a única obra com esse padrão colonial espanhol em território brasileiro. E depois vai ver o Museu das Amazônias e você vai sair diferente para voltar muitas vezes, comer um pirarucu, comer um tucunaré, um filhote, e você vai viver os sabores e a beleza que nós temos aqui no Pará, que são absolutamente fantásticos. Acho que o Pará vai explodir pela recepção, pela alegria, pela competência que nós estamos recuperando. E vou inaugurar agora também aqui, nós estamos investindo 1 bilhão e 700 milhões em obras de saneamento, obra para o povo que mais precisa, os mais sofridos da cidade. Estamos fazendo vários corredores, combater a inundação, melhorar a convivência, porque a cidade não é só para quem veio agora, não. Tem que ficar para o povo do Belém, principalmente para a maioria da população sofrida daqui. Então, nós estamos fazendo história na cidade e no planeta com a COP. Presidente, muito obrigada, por anunciar tanta coisa, o vigor do BNDES aqui no nosso Brasil 247. Toda a nossa equipe mandou aí um abraço para o senhor. E eu retribuo um abraço para toda a equipe, ao Leonardo, a Tuxi, enfim, toda a equipe do Brasil 247 tem sido um grande parceiro do BNDES e desse projeto do presidente Lula. Então, estamos fazendo história. Muito obrigado. Obrigada.